A paz do Senhor Jesus. Mais um momento nós vamos passar meditando na palavra de Deus. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos aprender aqui sobre a vida da menina de Naamã. Vamos tirar grandes lições da vida desta adolescente que viveu na casa deste homem chamado Naamã, e ela foi ali a promotora de uma transformação de vida, de saúde e também na área espiritual de Naamã. Esta menina, sem posição, sem nome, sem ser conhecida, ela vai transformar a vida de Naamã. Ela vai modificar a saúde de Naamã e ela vai também mudar a vida espiritual deste homem chamado Naamã. Então temos lições maravilhosas aqui dentro desse texto. A nossa leitura base, ela está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz: Disse ela à sua senhora: Quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. O livro de 2 Reis, ele ressalta o ministério de Eliseu, que fez grandes sinais em Israel. Ele fez sinais de curas de enfermidade, a ressurreição de pessoas mortas. Eliseu, ele está totalmente envolvido na vida de Israel como um personagem marcante, a tal ponto que o próprio Senhor Jesus Cristo testifica de Eliseu como um profeta. E este homem, Eliseu, ele tem uma finalidade no livro de 2 Reis, é representar Jesus Cristo em cada milagre. Eliseu representa Jesus na obediência, Eliseu representa Jesus na ação de se comportar, Eliseu representa Jesus quando ele se torna conselheiro de guerra, Eliseu representa Jesus quando ele multiplica o azeite da viúva, Eliseu representa Jesus quando ele profetiza a vinda de um menino na casa da mulher sunamita e também ele ressuscita. Eliseu representa Jesus quando ele tira a morte da panela e Eliseu representa Jesus quando ele multiplica os pães. Eliseu representa Jesus quando a lei da gravidade é quebrada e o machado flutua. Então entenda que Eliseu representa Jesus como potente Deus, o provedor da nação. E aqui nós devemos entender que a característica do Antigo Testamento é mostrar, apontar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Eliseu ele está fazendo isso. Eliseu está sendo envolvido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo está o conduzindo a fazer desta forma, apontando para aquele que haveria de vir. Então, se em Eliseu nós temos a representatividade de Jesus, hoje, graças a Deus, nós temos Jesus ao nosso lado. Hoje Jesus não é mais representado, mas Jesus está conosco. Jesus está com cada um daqueles que o amam, daqueles que confessaram a sua vida a Ele. Então, Eliseu representou Jesus, mas agora Jesus ele está à disposição. E quando olhamos para a vida de Eliseu, nós vamos ver a pessoa de Jesus Cristo realizando e transformando, e isso nos dá então o direito de olhar para a vida de Eliseu e tirar grandes ensinamentos para as nossas vidas. E hoje nós vamos estar focados neste acontecimento.
aonde Eliseu e a menina israelita tiveram um papel fundamental para a salvação de um homem. E é maravilhoso o que vamos tirar aqui. O início da história se dá dentro de um lar. No versículo 1 e versículo 2 diz: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, em primeiro lugar, Naamã é chefe do exército da Síria. E é interessante que o escritor de 2 Reis coloca: porque por ele o Senhor Deus, dera livramento aos sírios. Então veja que quem estava dando vitória aos sírios era o próprio Deus. Mas como que nós conseguimos entender isso? Por que que o Senhor estava fazendo isso? Porque Naamã era um instrumento de Deus para a correção, pois o texto diz que o Senhor dera livramento aos sírios por meio dele. Embora ele ainda não conhecia o Deus de Israel, o Senhor o usava para corrigir Israel, assim como usou Nabucodonosor e também a Ciro, homens que não eram obedientes às leis de Moisés, homens que não conheciam a Deus, mas Deus os utilizava para corrigir Israel. Lembrando aqui, nesse período, o Senhor estava corrigindo Israel. Israel transgredia, Israel falhava na lei, e então Deus levantava. Assim como levantou Nabucodonosor e Ciro, o Senhor também levantou a Síria. E para a Síria ser forte, o Senhor levantou Naamã, sendo um dos chefes ali dos exércitos da Síria. E isso é interessante porque a gente então consegue entender que toda autoridade constituída é Deus quem põe. Naamã não conhece a Deus, Naamã só vai conhecer a Deus no versículo 15 do capítulo 5, onde ele diz: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Então veja só, Naamã só conhece a Deus no versículo 15. No versículo 1, ele ainda está com lepra, ele ainda está servindo aos deuses estranhos, ele ainda está totalmente envolvido com o paganismo. Ele não conhece Deus de Israel, ele não desceu no Jordão ainda, mas Deus o colocou naquela posição. E Deus dava a ele estratégia, dava a ele sabedoria. A expressão que o texto diz é que ele era valente, que ele era alguém corajoso, ou seja, ele fazia atos heróicos, ele fazia atitudes que levavam ao exército da Síria a serem vitoriosos. Então Deus que coloca ele lá, fazendo menção da declaração do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Naamã era chefe do exército e valoroso nas guerras, porque o Senhor Deus o colocou nesta posição. Naamã só é chefe, Naamã só é valente, Naamã só consegue vencer, Naamã só está nesta posição porque Deus o colocou naquele lugar. É interessante porque o Senhor Deus estava utilizando esse instrumento, Naamã, para corrigir Israel. E nós devemos entender que Deus age assim.
Às vezes, o Senhor Deus utiliza as pessoas para se levantar na nação e às vezes nós observamos e pensamos: por que esta pessoa afronta? Por que esta pessoa vem contra a igreja, vem contra os princípios bíblicos? Por quê? Porque Deus levantou esta pessoa para a nossa correção. Entenda isso. Isso nós vemos nas Escrituras Sagradas. Deus levantando pessoas que não obedecem à lei dele, não têm conhecimento dele, mas é Deus que criou a situação para ele se levantar e então fazer uma correção no meio do povo dele, no meio da casa dele, da igreja dele. E isso nós devemos ter em mente. Por quê? Naamã não entrava dando presentes em Israel. Naamã não entrava agradando as pessoas. Assim como Nabucodonosor também não entrava em Jerusalém dando presentes e outras coisas, assim como Ciro também fez com o povo israelita, de nenhuma forma. Estes homens, eles eram cruéis, eles eram valentes e eles eram honrados na nação deles, mas quando eles entravam em Israel, eles entravam para derrubar, para destruir, para arrebentar. E Deus levantou Naamã com este fim, o fim de corrigir Israel, o fim de vir a ensinar a Israel a sua maneira de ser, a sua conduta, a sua forma de estar vivendo. Então veja isso que a Bíblia nos apresenta. Todas as autoridades é o Senhor quem coloca. E nós devemos estar de olho nas autoridades e ver que se existe alguma autoridade que combate contra os princípios e os valores da nação de Deus, significa que o Senhor Deus está nos corrigindo. Mas não é por causa que eles são instrumentos de Deus que eles ficarão impunes de uma repreensão também vinda do próprio Deus. A palavra de Deus é clara ao expressar acerca de Nabucodonosor e de Ciro, a qual o Senhor Deus os levantou, mas a própria Bíblia também diz que eles iriam sofrer as consequências por estarem agredindo o povo de Deus. Então Deus ele faz desta forma, justamente para ensinar. A finalidade de Deus, o que Deus deseja é ensinar o teu povo, ainda que ele utilize esses métodos que nós encontramos aqui no Antigo Testamento, levantando pessoas com força e com garra, mas para virem contra o povo de Deus. Naamã, ele era valoroso, Deus o colocou nessa posição e ele fazia então esta ação de lutar contra Israel, e a Síria ela ia se fortalecendo, ela ia crescendo em força, em armamento e em reino, e ninguém podia contra a Síria nesse período. Então veja só, Naamã tem toda esta panca, toda esta postura, vemos o chefe do exército, mas a Bíblia também faz uma declaração. Naamã, ele era leproso, uma doença sem recursos médicos para combatê-la naquela época. Então, Naamã, ele tinha todo o seu recurso, mas ele tinha uma doença que não tinha como ser curada. Dentro deste lar, nós encontramos a esposa de Naamã, porque a menina que ele pegou de Israel estava a serviço de sua esposa. Essa menina, ela ficou escrava de Naamã e ela então ficou à mercê, né? Ela ficou à disposição de Naamã e ela então fazia serviços dentro da casa, uma escrava. Então veja só como que era ali o lar de Naamã. Naamã, ele tinha uma esposa, ele tinha outros servos que a Bíblia declara, mas também ele tinha uma pessoa, uma menina
uma escrava próxima, que tinha ali um vínculo com a sua esposa, porque a servia. É interessante que alguns estudiosos aplicam que esta menina deveria ter entre 12 anos e 14 anos, ou seja, ela estava no período da sua adolescência, servindo a mulher de Naamã. Então, a menina de Naamã, ela foi raptada, tirada da sua casa, dos seus familiares e da sua terra, e foi posta, colocada como uma escrava para trabalhar e para cuidar ali das tarefas domésticas da vida da esposa de Naamã. Aparentemente, esta menina está no lugar errado, fazendo a função errada, comunicando, conversando com as pessoas erradas. Por quê? Ela está sendo escrava. Ela não tem direito de nada na terra onde ela está. E ela está distante do seu povo, distante da sua família. Veja só a situação. Aparentemente, num olhar superficial, alguém olhava para a menina e dizia assim: esta menina, ela está no lugar errado, no momento errado, na ocasião errada. Ela está como uma escrava. Mas, aos olhos de Deus, esta menina, ela está no lugar certo e no momento exato, porque Deus colocou ela ali. Nós vamos ver aqui que é Deus que colocou esta menina ali. Naamã não trouxe ela por um acaso. Deus fez com que Naamã a olhasse e a trouxesse para dentro da sua casa. Então, dentro do lar de Naamã, nós temos 3 moradores registrados. O primeiro é o próprio Naamã, o segundo é sua esposa e o terceiro que está registrado é a menina israelita, que está vivendo dentro da casa de Naamã. A casa de Naamã é próspera, financeiramente estável, ele é o chefe do exército, ele tem recursos. Por que ele tem recursos financeiros? Porque quando ele vai a Eliseu, ele leva inúmeros presentes valiosos, com muita moeda, prata, ouro, roupas. Isso significa que Naamã, ele, além de estar na sua posição, ele estava também estável financeiramente. Estava tudo muito bom para ele. Só que ele tinha um problema. Qual era o problema? Ele tinha uma doença que ele não conseguia solucionar. Ele tinha uma doença que não tinha cura naquela época. E então uma conversa se inicia dentro da casa de Naamã. Olha que interessante. Uma conversa se inicia. E esta conversa, ela sai da menina. Diz o versículo 3: disse ela à sua senhora: quem dera que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. A conversa inicia com estas palavras que saem da menina. A menina que começa a discutir a respeito do que se tem dentro do lar. Ela diz: olha, se o meu senhor estivesse diante de um profeta que está em Samaria, este o curaria da sua lepra. Então veja que a menina, ela tem conhecimento. Ela conhece o profeta que está em Samaria, que é Eliseu. Ela tem entendimento, intelecto, embora seja ali adolescente, você vê um comportamento maduro nela. Esse posicionamento dela identificar as coisas. Existe um profeta, não só um profeta, mas se ele conseguisse estar diante do profeta, ele não iria tentar curar, não, ele iria curar. Ele não iria fazer alguma coisa ou passar um medicamento, não, ele iria curar a lepra. Então veja como que a menina de Naamã que está aqui, ela tem esse conhecimento, ela tem esta habilidade, ela tem esta capacidade
de conversar e de falar. Observe que esta adolescente, ela tem tudo para odiar Naamã, correto? A menina de Naamã tem tudo para odiá-lo. Por quê? Porque ela foi tirada dos braços da sua mãe. Ela foi tirada do ambiente em que nasceu. E ela foi colocada para trabalhar. Então, 3 coisas aconteceram com ela. Vínculo familiar desfeito. Ambiente em que nasceu, ela está distante. E agora ela se tornou uma escrava. Vejamos e devemos assim pensar que ela deveria e ela teria todos os motivos para não falar nada, mas ela observa Naamã e ao observar, ela vai então fazer o que o seu coração está cheio. O que o seu coração tem? O que o coração desta menina tem? O coração dela tem amor. O coração dela tem amor ao próximo. Veja que Naamã tirou tudo dela. Naamã tirou tudo que ela tinha, tudo que ela amava, tudo que ela gostava foi tirado. Naamã tirou a força. Alguns estudiosos afirmam que Naamã matou os pais dela, mas ela está olhando para Naamã e o seu coração está cheio de amor para com a vida dele. Ela está dizendo: eu não quero que Naamã morra. Existe uma saída para ele e está em Samaria. Existe um recurso que ele pode ir e está em Samaria. Veja como esta menina, ela evidencia o caráter cristão. Ela evidencia com clareza o posicionamento de um servo e de uma serva de Jesus Cristo. Eles feriram ela, mas ela está transparecendo, ela está mostrando amor. Ou seja, a forma com que feriram ela não está ferindo as pessoas, mas ela está amando. Vamos ver aqui então o posicionamento dela. O primeiro posicionamento dela, descrito e que nós podemos aqui observar, é a sua evidência de fé. Ela evidencia a sua fé. A sua fé está sendo mostrada. Esta menina, ela nunca viu um leproso ser sarado ou ser purificado da lepra. Realmente ela nunca viu. Por que não? Porque isso é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz. Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 27, também muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então Jesus ele deixa claro que havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nunca aconteceu nenhuma purificação, a não ser de Naamã, o sírio. Ou seja, foi a menina que teve fé a este ponto, de olhar para Naamã e dizer: Naamã, você tem uma doença que você não consegue ser sarado, purificado dela, mas existe sim uma saída para você e está lá em Samaria. O que é isso? A fé dela sendo evidenciada. A primeira cura de lepra que acontece em Israel acontece por intermédio da fé desta menina. A menina não viu, mas ela creu. A menina nunca pôde prestigiar a cura assim de um leproso, mas ela cria que o profeta Eliseu era realmente um profeta de Deus e que para Deus nada é impossível. A fé é fundamental.
A fé nos move, a fé nos leva além, a fé nos faz andar por caminhos sobrenaturais. Olha o comprometimento dela com a sua crença, com a sua fé. Naamã, quem disse que não há saída? Ela está falando com a esposa de Naamã. Ela está dizendo, quem disse que para ele não há saída? Há sim uma saída. E está em Samaria. A fé dela é evidenciada. E que esta fé desta menina possa estar nos nossos corações. Que possamos a cada dia mais entender que nós devemos realizar as coisas por fé. Ela não estava em Samaria, ela não tinha um vínculo com Eliseu, ela não tinha nenhuma prova concreta, mas ela cria. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que não se podem ali tocar, mas esperar. Entende isso? Ou seja, a fé é literalmente você esperar, faz parte ali da esperança. Além dela ter a fé, nós temos a prova do amor dela. Por quê? Porque ela tinha todos os motivos para vingar de Naamã, para ter esse sentimento de vingança, de ódio, de raiva, de indignação, mas ela cumpre com veemência a declaração de Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Naamã quem? Naamã não é tio dela. Naamã não é um parente dela. Naamã é um homem que invadiu Israel, tirou ela dos laços familiares, tirou ela da terra dela e levou ela como escrava. Então, Naamã é evidentemente um inimigo, mas ela optou por amá-lo. Ela optou por amar Naamã. A gente consegue ver a declaração dela com esses atos, esses sentimentos sendo expostos de amor. O que ela diz? Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria. Tomara é o mesmo que quem me dera, desejo de ver a pessoa bem. Ela não desfaz de Naamã, ela não deseja a morte dele, mas ela deseja que Naamã viva. E isto ela então fala, dizendo, se o meu Senhor estivesse em Samaria, o profeta de lá poderia curar ele desta lepra. Isso é interessante porque a menina, ela está falando. Provérbios 18, 20 e 21 diz, o homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Salomão não está dizendo que existe algo místico nas palavras, como um poder sobrenatural, mas ele está mostrando claramente que as palavras são como sementes plantadas, que darão uma colheita futura. Por que eu pensei desta forma? Porque a menina de Naamã optou por falar, e as palavras da menina de Naamã vão promover vida, vai trazer vida dentro da casa de Naamã. Ela se permite ser usada por Deus para anunciar a solução, a vida, a transformação da vida de Naamã. Essa menina levou Naamã a ter uma transformação na área da saúde física e na vida espiritual por causa das suas palavras. Ela, em vez de dizer, Naamã vai morrer,
Naamã vai acabar em nada. Naamã vai perecer. Em vez dela utilizar estes argumentos, ela diz: se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele poderia ser sarado da lepra. Ele poderia ser ali transformado deste momento em que ele está vivendo. Após ela conversar com a esposa de Naamã, uma conversa com o casal se dá dentro da casa. Versículo 4 diz: então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. A menina fala à esposa e a esposa repassa para o marido. A menina de Israel foi comunicativa para o bem. Primeiro vemos que tanto a esposa de Naamã como o próprio Naamã deu credibilidade a ela. Ela é uma menina, ela é uma adolescente, mas ela tinha tanta credibilidade que Naamã anunciou ao seu superior e ele viajou em cima da palavra da menina. Veja quanta credibilidade esta menina tinha diante de Naamã. Então ela tem um comportamento digno de ser imitado. Um comportamento que ressalta o compromisso, a lealdade, o amor com as pessoas. O que ela falou é apenas o que ela conhecia, apenas o que ela entendia. Existe alguém em Samaria que pode resolver o problema do meu senhor. Naamã notificou o seu superior e o seu superior o enviou a Israel. Uma carta. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. No versículo 7 diz: tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure da sua lepra? Note, peço-vos e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. O rei de Israel, ele ficou abalado ao ler a carta. Naamã notificou o seu superior e o seu superior enviou uma carta ao rei de Israel. E na carta estava escrito: olha, está indo aí o chefe do exército e é necessário aí ele ir para que ele seja curado da lepra. Peço que vocês o recebam. Ao ver isto, o rei de Israel, ele fica atormentado e ele então diz, né, eles explana dizendo: estes querem ocasião contra mim para guerra. E quando ele diz isso, ele vai falar no versículo 8: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas as tuas vestes? Deixa ouvir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Então o rei rasgou as vestes, porque o rei não acreditava que o Naamã poderia ser curado da sua lepra. Olha como a menina, ela tem mais fé que o próprio rei. Ela tem mais comportamento de fé com Deus do que o próprio rei. Enquanto o rei rasga as vestes, a menina está convicta: em Israel a solução. E isso é interessante, porque nós vemos um medo do rei ao rasgar as vestes. E aqui eu faço uma lição prática para você. Quem é você diante de uma dificuldade? Você é a menina que tem fé que as coisas podem acontecer, ou você é o rei que rasga as vestes em desespero? A menina de Naamã está mais firme nas suas convicções em Deus que o próprio rei. Então veja que a posição
nem sempre ela nos coloca em questões de fé, em questões de crença. Posição é posição, mas a menina de Naamã, que não tem nome, que não tem genealogia colocada, ela não tem nada, ela está convicta daquilo que ela cria. Já o profeta é audacioso. Ele então diz: pode deixar, para que vejam que há profeta em Israel, para que eles saibam que há poder de Deus em Israel. Diante das circunstâncias, não podemos rasgar as nossas vestes. Devemos ter o comportamento da menina de Naamã. Vai em Samaria porque há solução. Não temos que rasgar vestes. Rasgar vestes é símbolo de desespero, é símbolo de descrença, é símbolo de angústia, é símbolo de medo. O rei está fazendo isso, enquanto a menina está convicta de que há solução para Naamã. A chegada de Naamã em Israel na casa do profeta. Após acontecer isso, Naamã é direcionado à casa do profeta em 2 Reis 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu dá uma ordem, versículo 10. Então este lhe mandou o mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Naamã fica aborrecido. Por que ele fica aborrecido? Porque no versículo 11 diz: Naamã, porém, ficou indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairia a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Zabana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. O rei de Israel o envia ao profeta, e o profeta não se apresenta a ele, mas o profeta dá uma ordem aos seus servos dizendo: olha, Eliseu falou para você dar uns mergulhos aí no Rio Jordão e você vai ser sarado. Por que Naamã está passando por esse processo? Porque Naamã, ele é honrado. Naamã está na sua posição mais elevada. E Deus estava ensinando a Naamã: Naamã, o milagre é meu e eu faço ele como eu quero. Naamã, a sua posição não influencia em nada para mim. Naamã, obedecer é melhor. Estes princípios Deus estava ensinando a Naamã. Por isso que Eliseu não sai, por isso que Eliseu não se apresenta a ele, apenas lhe dá uma ordem. Ou seja, se ele cumprir, haverá resultado, mas se ele for embora, então ele não vai receber nada. Sabe o que é isso? Muitas das vezes Deus vai nos dar alguma coisa, mas é necessário este ato da obediência, esse ato de obedecer, este ato, este princípio que Deus estabeleceu desde o Gênesis até Apocalipse. Esta palavra ela está como uma coluna central na vida dos crentes. Ela está como um firmamento, ela está como uma coluna aonde é nosso dever realizar. Deus ama aqueles que obedecem, aqueles que acatam, aqueles que realizam o que Deus falou. Por quê? Por que Deus quer isso de nós? Porque na obediência, Deus vê a fé, Deus vê o compromisso e Deus vê o amor. É nesses atos de obediência que Deus vai ver. Ele se questiona, dizendo: há tantos rios em outros lugares, por que tem que ser em Israel? Naamã só teria que obedecer.
Obedecer é um princípio das Escrituras sagradas. Mas Naamã, ele está cercado de pessoas que o ensinam. No versículo 13 diz: os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não o terias cumprido? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Naamã, ele tem pessoas ao lado dele que o direcionam ao caminho certo. Olha que interessante. Embora o texto mostre que estes rapazes, estes meninos, eles são servos, mas eles orientam Naamã. E Naamã acata ali o conselho desses servos. É interessante porque Naamã tinha ouvido para todos. Esta é uma qualidade de Naamã. Naamã é aquele que escuta. Naamã é aquele que ouve. Veja só, Naamã ouve a esposa falou da menina, Naamã ouviu a menina. Então Naamã ouviu a menina, a esposa. Naamã ouviu o rei. Naamã ouviu o servo do profeta. E Naamã ouviu os seus servos. Ele é bem-aventurado por isso. Por isso que a vida de Naamã está indo agora por um processo de crescimento e de avanço, porque ele está escutando. É interessante. Devemos aprender com Naamã. Naamã escuta. Veja que ele conversa nos seus textos, sim, mas Naamã também está escutando. Escutou a menina, escutou o rei, escutou a esposa, escutou os profetas, escutou todo mundo. Quem escuta, aprende. Quem escuta, ele vai crescer mais. É interessante isso, muito maravilhoso o que nós encontramos aqui com o profeta Eliseu nessa história. Naamã, ele também deve ser imitado. Da mesma maneira que a menina israelita, ela tem os seus comportamentos, as suas características tão marcantes nessa história e devem ser imitadas, Naamã também tem essa característica de ouvir. O Senhor Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é feliz, bem-aventurado o homem que ouve. Por quê? Porque você só coloca em prática aquilo que ouve. Então, se não ouvir, não vai praticar. E o que estamos vendo nos últimos dias é as pessoas com as opiniões já feitas. E você vai discutir, elas não querem ouvir, elas querem argumentar. Elas não querem escutar, elas querem falar, elas não querem aprender, elas querem ensinar. E então isto leva as pessoas a cometerem erros, e muitos erros trágicos, erros que poderiam ser evitados se escutasse, se tivesse esse senso de Naamã. Por que Naamã escutou a menina? Por que Naamã escutou a esposa? Porque Naamã está escutando os seus servos. Porque Naamã tem essa característica de ouvir as pessoas. Que possamos ter mais de Naamã dentro de nós. Que possamos ter mais de Naamã dentro das nossas vidas. Que possamos ser pessoas como ele, que ouve. Ouve a esposa, ouve a criança, ouve o rei, ouve os servos, ouve. Aprenda a ouvir. Aprenda a colocar os seus ouvidos para aprender a palavra, aprender sobre a vida, aprender sobre o trabalho. Entenda isso, aprender é fundamental. Diz no versículo 14 que desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão 7 vezes, obedecendo, conforme a palavra do homem de Deus. A sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado.
Então voltou ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva. Chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo receba estes presentes. Naamã agora é curado. Naamã está sarado, está com a pele de um menino novo. E ele está diante do profeta para falar com o profeta e expressar então a sua gratidão. Aqui eu quero ressaltar que toda essa história, tudo o que nós discutimos até aqui, foi por causa de uma conversa que saiu da casa de Naamã, uma conversa que se expande por toda a história. A menina falou à esposa, a esposa falou ao marido, o marido falou ao rei, um rei falou ao outro, do rei falou, a conversa foi para o profeta anunciou aos seus servos, os servos do profeta anunciou a Naamã, e Naamã anunciou aos seus servos até que tudo acontecesse. Uma conversa que se iniciou no lar de Naamã através da menina israelita, levou este homem da Síria a ser curado e o mesmo a glorificar ao Deus de Israel, dizendo: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Primeiro, a menina de Naamã, ela é um instrumento evangelístico nesta história. Ela apresenta a solução, ela apresenta a cura, ela apresenta a libertação de Naamã. Que possamos ser como esta menina, que se deixou ali ser usada por Deus para mostrar para Naamã que a lepra dele poderia ser curada. Quantas pessoas estão do seu lado, leprosas espiritualmente? Diga a estas pessoas, como a menina disse, se você conhecer o profeta, e aqui não é Eliseu, mas é Jesus Cristo. Se você conhecer Jesus Cristo, você vai ser livre desta doença que está na alma, deste seu pecado, desta sua vida, deste seu vício. Ele vai te libertar de toda a escravidão que o inimigo está fazendo. É a primeira coisa que nós entendemos nesse texto. Segundo, nesse texto nós entendemos que o sentimento de amor deve estar totalmente nos envolvendo e nos fazendo olhar para as pessoas com um sentimento que elas sejam curadas e libertas. Ainda que estas pessoas nos façam mal, ainda que estas pessoas falem mal de nós, muitas das vezes nos perseguem, devemos ter a posição desta menina, expressar o amor. Tomara, quem dera que o meu Senhor estivesse em Israel, em Samaria, ele seria curado. E em terceiro lugar, nós entendemos que ouvir é importante no momento da vida que as coisas estão difíceis. Aprender a ouvir. Aprender está ouvindo e obedecendo a voz do profeta que simboliza Jesus Cristo. Essa menina israelita deu total lugar para o Senhor Deus usar ela dentro da casa do homem que tirou ela da sua família, do seu laço familiar, Naamã. A menina israelita nos ensina comportamentos dignos de serem imitados. A menina de Naamã, ela mostrou com o seu comportamento
que Deus utiliza os meios difíceis para fazer o impossível. A menina de Naamã está sofrendo. A menina de Naamã tem dores. A menina de Naamã tem sofrimento. A menina de Naamã está passando por processos de dificuldade. Está longe da sua casa. Está longe dos seus familiares. Mas mesmo nesse processo, ela está sendo o canal de Deus para libertar este homem de um problema material físico e também do mundo espiritual, porque Naamã reconheceu que só existe um Deus e esse Deus estava em Samaria. Então, às vezes, nós estamos passando por processos e a gente se questiona, mas por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por esse processo? Por que Deus me colocou neste lugar? Por que Deus me colocou neste emprego, nesta família, neste ministério, nesta igreja e outras coisas? Por que Deus permitiu que eu estivesse aqui? Sendo que aqui tudo que eu vivo parece ser ruim. É porque Deus quer utilizar você para falar para as pessoas que ainda há esperança, que ainda há solução. Pode ser a pessoa mais perversa, pode ser a pessoa mais pecadora, pode ser Naamã, um assassino, um homem que entrava nas cidades e dizimava, matava todos e trazia pessoas escravas. Mesmo essas pessoas, eles também têm esse direito de receber a boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que há um Deus que pode curar, que pode libertar, que pode transformar, que pode avivar e que pode modificar a vida. A menina de Naamã, ela não aparece, ela não está evidente, mas o seu comportamento marcou a história. A menina de Naamã não está nos cartazes. Diz o texto que ela somente fala. O texto não diz se ela foi liberta. O texto não diz se ela recebeu alguma recompensa. O texto não diz que ela alcançou alguma coisa. O texto não diz nada disso. Mas o texto diz que no final do processo, Naamã entendeu que Deus de Israel era o Deus verdadeiro e único. E o que importa nesta vida é fazerem as pessoas entenderem que existe apenas um Deus. Mas eu não vou receber nada. Talvez não, talvez sim. Mas o que importa é que as pessoas como Naamã vejam e entendam que há um Deus em Israel. Há um Deus que pode sarar e mudar a vida. E aqui eu quero, nesses últimos minutos, fazer a aplicação prática. Qual é o momento em que você está vivendo? Será que você está na qualidade da menina de Naamã? Você está sendo perseguido? Você está sendo maltratado? Você está se sentindo como um escravo, uma escrava em um determinado lugar? Aprenda com a menina. Não deixe as circunstâncias externas mudar o seu valor interno. Não deixe as coisas externas modificarem aquilo que você é por dentro. Por fora, Naamã é um homem totalmente desprezível, um homem que tirou ela de todo vínculo familiar. Mas dentro da menina de Naamã, a menina de Naamã vê Naamã como aquele que merecia a oportunidade de viver, aquele que merecia a cura, aquele que merecia a restauração, aquele que precisava de uma ajuda e de um auxílio.
A segunda coisa que a gente vai aqui aplicar é: utilize a sua boca. Fale. Fale, meu irmão. Fale, minha irmã. As pessoas não vão adivinhar. Você tem que falar. Você tem que expressar. Você tem que falar com clareza. Tem uma solução, sim. Se chama Jesus Cristo. Porque ela disse com clareza: tem uma solução. Está em Samaria com o profeta. Ela é clara. Ela é taxativa, certeira nas suas palavras, e assim deve ser o nosso comportamento também. Dizer a solução. Quem? Jesus Cristo pode curar você, libertar você, transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, aqui eu deixo o que o Senhor Jesus Cristo, ele estabeleceu para nós. O Senhor Jesus Cristo, ele estabeleceu um princípio, uma ordem, para nós estarmos fazendo, independentemente do lugar, independentemente da situação, devemos estar realizando esta ação. Em Mateus capítulo 28, 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que utilizar esse texto aqui? Porque, na lógica, a única israelita dentro da casa era a menina. Mas ela não se vê privilegiada. Ela não se vê melhor do que os outros. Ela não se vê em um posicionamento superior. Naamã é sírio, mas ela acredita que Deus, ele ama todas as nações. Ela não fez acepção de pessoa, nem de classe, nem de etnia, nem de nacionalidade. Ela não fez acepção de Naamã. O próprio Senhor Jesus, e a gente leu aqui, falou: o único que foi curado dentro de Israel de lepra foi Naamã, o sírio. Ou seja, ela não optou por fazer acepção, mas ela acolheu Naamã. Ela diz: Naamã, você é sírio, sim, mas o Deus a quem eu sirvo ama tanto os israelitas como também os sírios e todas as outras gentes do mundo. O Senhor Deus ama. Então ela cumpre também o que está escrito: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Naamã era de outro lugar, mas ela creu que Naamã poderia receber de Deus a cura. E em terceiro e último lugar, e aqui a gente fecha: não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. O que devemos ter é a fé. O que devemos ter é a fé permanente, crendo que Deus pode operar. A menina de Naamã nos chama a atenção. Tenha fé. Mesmo que você não viu, mesmo que você não venha ver, mesmo que você esteja distante, tenha fé que para Deus Ele pode todas as coisas. Todas as coisas Deus pode. Não existe enfermidade, não existe porta, não existe laço, não existe nada que o Senhor não venha enfrentar e sair vitorioso. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A menina de Naamã nos ensina que a vida, ela pode nos trazer em situações de dificuldade, nos levar a situações de dificuldade. Mas mesmo no momento de dificuldade, nós continuamos a ser instrumentos de Deus para a salvação das pessoas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando mais e mais no seu coração acerca do comportamento e da vida da menina de Naamã. Que você cresça na graça. E a minha oração é que Deus venha prosperar a sua vida,
a sua chamada, o seu ministério, a sua vida em si, tanto material, financeiro e espiritual. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, meu irmão. E o que Deus realizou na vida da menina de Naamã, Deus também pode realizar na sua. Você será um grande instrumento, uma grande serva de Deus, sendo utilizada para alcançar as pessoas nesta terra. Até o próximo vídeo, querendo Deus.